Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos e por Ele nos conceder este dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham com outras pessoas esses estudos. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Daniele e Felipe, são de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Odete Moura é de Belém de Maria, em Pernambuco. Saudades do Ena, ali em Belém do Maria. Lau Kriegel e família de Nova Mamoré, em Rondônia. Tereza Lima Nascimento é da zona rural ali em Capim Grosso, na Bahia. Rosenir Coelho de Castro é do Rio de Janeiro. Também Mônica Soares está nos ouvindo em Portugal. E todos os demais que nos acompanham e nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui nos encontramos, estamos agradecidos pela vida, agradecidos por estes momentos que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que estejas com todos aqueles que passam por momentos difíceis. Conheces a situação de cada um, as necessidades, as lutas, os problemas, as calamidades que têm acontecido. Tenhas misericórdia, Pai, compaixão, abençoa e fortaleça a fé dos nossos irmãos e também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. E nós pedimos que abençoes todos em qualquer situação, que nós possamos buscar estar em Tua presença em nome de Jesus. Amém. Muito bom nós estarmos mais uma vez juntos. Eu fico feliz e agradecido a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de termos conhecido o Evangelho, por nós termos conhecido a graça que nos é oferecida através de Jesus. Eu fico feliz por todos vocês que estudam conosco cada dia a Bíblia, que procuram entender aquilo que está escrito. Às vezes existem passagens bíblicas que não são tão fáceis de entender, mas Deus, em sua misericórdia e através do seu Espírito Santo, Ele vai abrindo a nossa mente, fazendo com que nós entendamos e, acima de tudo, que aceitemos pela fé tudo isso que está escrito na Palavra de Deus. É para o nosso bem, é para a nossa edificação, é para a nossa salvação. E ontem nós aqui estivemos falando que Deus, Ele anseia estar conosco, assim como Ele foi atrás de Adão e Eva, para poder garantir a eles que a promessa seria cumprida através de Jesus, que haveria de vir, e essa promessa se cumpriu 4.000 anos depois, aproximadamente 4.000 anos, e Jesus então viveu entre nós. Jesus, Ele não cometeu pecado, e Jesus, Ele pôde pagar o preço do pecado morrendo em nosso lugar. Ele se entregou para morrer, Ele veio para isso. Essa foi a missão de Jesus, vir a este mundo, morrer pelo ser humano pecador. Então nós estamos falando sobre missão. Essa semana e a semana que vem nós vamos estar aqui falando sobre a missão de Deus, né? E nós estamos vendo aqui que a missão de Deus é salvar o pecador. Ele tem diversas maneiras e meios de nos alcançar. O meio como eu fui alcançado é diferente do meio como você foi alcançado. Deus usa meios que às vezes nós não entendemos, situações que nós não entendemos, porque Ele nos ama. Mesmo aqueles que não têm Jesus em suas vidas, mesmo aqueles que não são cristãos, Deus ama a cada um. E de alguma forma essas pessoas irão ouvir falar de Jesus. Nós não sabemos como, mas Deus, Ele tem os seus meios. E então cada pessoa vai ter que tomar uma decisão. Ou aceita Jesus ou rejeita. Ninguém vai ser condenado para a morte eterna sem ter ouvido falar desta solução que Deus proveu para o ser humano, que é aceitar a Jesus, caminhar com Ele e poder ter então a vida eterna. Então todos irão ouvir, não sabemos como, mas Deus, Ele tem os meios. Hoje nós temos as redes sociais que está aí penetrando em todos os países do mundo. E muitas pessoas já têm ouvido falar de Jesus em países onde não é permitido pregar o Evangelho. Mas como nós falamos ontem, Deus, Ele prometeu
a Abraão, que estaria com ele, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó. Deus pediu a Moisés que construísse um santuário ali no meio do arraial. O povo de Israel estava no deserto, passaram ali 40 anos por causa da incredulidade deles, por causa da dureza do coração. E Deus então falou assim: olha, Moisés, eu quero estar no meio de vocês. Faça para mim aí um santuário. Deus deu o modelo é igual ao santuário que existe no céu, e Moisés fez, e ali no lugar santíssimo tinha aquela arca, e dentro da arca estava a tábua dos 10 mandamentos, as 2 tábuas, estava a vara de Arão que floresceu e o maná. E ali em cima dessa arca havia 2 querubins, eles ali as suas asas levantadas, uma asa encontrando com a asa do outro anjo, e ali então, em cima dessa arca, no propiciatório, ali Jesus se manifestava, Deus se manifestava, ali Deus falava com o povo. Então hoje, Deus ele está presente conosco em todos os lugares através do Espírito Santo. Jesus, antes de voltar para o céu, fez essa promessa, e depois que Jesus voltou, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre aqueles 120 lá em Jerusalém, que estavam reunidos orando, e eles receberam o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele continua conosco até a volta de Jesus, ele vai estar conosco. E Deus, para que ele pudesse estar então no meio de nós, ele enviou seu Filho amado Jesus. Cumpriu a promessa lá, que estava em Gênesis 3,15, que nós ontem aqui falamos, que ele enviaria o descendente da mulher, e esse descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E então Deus, agora, ele está conosco a partir deste momento, quando Jesus nasce aqui neste mundo. Quando nós lemos aqui em Isaías 46, nos versos 9 e 10, a Bíblia nos diz: lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Então, Deus aqui falando conosco: eu sou Deus e não há outro. Então não há outro semelhante ao nosso Deus, irmãos. Ele nos mostra o futuro, ele fala do futuro. Ninguém conhece o futuro a não ser Deus. Deus, ele é onisciente, ele conhece o fim desde o princípio. Deus, ele é eterno. E então, esse Deus, ele pode nos anunciar, nos mostrar o que vai acontecer no futuro. E todos os planos dele se cumprirão. Nada vai falhar, assim como a promessa de que ele fez lá a Adão e Eva, de que enviaria o descendente da mulher. Este plano futuro de Deus, ele se cumpriu. Aí nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 1 de Mateus, do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versos 18 a 23, nos diz a Bíblia: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui está como foi o nascimento de Jesus. Jesus é Deus. Jesus estava com Deus, o Pai, e com o Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, Deus tomou o propósito de que o homem, falhando, pecando, Jesus viria a este mundo, iria nascer como todos nós nascemos. Só que não foi através de uma relação sexual normal entre um homem e uma mulher. Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo.
Isso, irmãos, nós como humanos não conseguimos entender, mas precisamos aceitar pela fé. Jesus ele precisou se tornar carne, um ser humano de carne e osso como nós. Por isso diz aqui que ele encarnou, se tornou carne para viver entre nós, para ele passar por todas as provas que nós passamos, todas as tentações, assim como Adão e Eva foram tentados lá no Jardim do Éden e eles pecaram. Adão e Eva não tinham a tendência pecaminosa que nós temos. Após o pecado, nós já nascemos com essa tendência. E Jesus não nasceu com a tendência pecaminosa porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus era um ente santo que Maria estava gerando. E Jesus, ele pôde suportar todas as provações porque ele não tinha essa tendência que nós temos, mas ele poderia ter pecado como Adão pecou. E Jesus, ele não pecou porque ele tinha muita comunhão com o Pai, relacionamento com o Pai. Jesus buscava em Deus a força, o poder para poder suportar todas as provações que ele passava. E às vezes, irmãos, nós que já temos essa tendência pecaminosa, nós caímos em qualquer pecado, qualquer tentação, porque nós não temos relacionamento com Deus. Se nós tivéssemos relacionamento com Deus, nós não cairíamos tão facilmente. Nós iríamos primeiro pensar em Deus, na sua palavra, nas suas promessas e então depois resistir à tentação. Então Jesus, assim foi o nascimento dele. José, quando soube que Maria estava grávida, ele quis deixá-la, mas o anjo apareceu para ele e disse que ele não fizesse isso, porque Maria, ela estava grávida, gerado pelo Espírito Santo. E então o anjo disse para José, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Até o nome, vejam, Deus provê tudo. E José então aceitou, continuou com Maria, ela teve Jesus, e só depois então que ela teve Jesus, após o nascimento de Jesus, é que eles passaram a ter uma vida normal de relacionamento de marido e mulher. Até então, José não havia conhecido Maria sexualmente falando. Ele aguardou, esperou, Jesus nasceu e depois então passaram a ter relacionamento sexual e José e Maria tiveram outros filhos. Agora, quando nós lemos aqui em João, no capítulo 1, nos versos 14 a 18, nos diz: assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Eu, João, dou testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Aqui João falando de Jesus, né? Aqui ele fala a palavra, né? Assim a palavra, quer dizer o verbo, Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. E então Jesus, ele já existia muito antes de todas as coisas e ele veio para revelar o Pai, o amor que Deus tem por cada ser humano. Então, este Deus é o Deus que se tornou um conosco, para estar no meio de nós, para viver entre nós, para sofrer tudo aquilo que nós sofremos, passamos, mas ele persistiu, ele perseverou, ele venceu e ele pôde morrer por mim e por você. Nós agradecemos a Deus por este ato maravilhoso dele nos amar, tanto assim, e agradecemos a todos vocês por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para dar continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse, portanto ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.